Boa noite, igreja. A graça e a paz, vamos nos colocar de pé. Iniciaremos mais um culto da nossa CCT. Que você seja abençoado. Você que nos ouve pela internet, você que está em casa, que não pôde estar presente por algum motivo, que você receba aí a palavra do Senhor, dê liberdade ao Espírito de Deus de ser adorado por você. Você está em casa, mas não há empecilho para que você o adore. Que você possa se render ao Senhor. E a melhor forma de rendição do Senhor é nos ajoelhar diante dEle. Mas nós não precisamos naturalmente fazer isso, mas nós podemos colocar o nosso coração de joelhos. Nós podemos colocar o nosso coração totalmente abertos. O nosso coração ligados ao Espírito de Deus, para que Ele realmente se agrade daquilo que sair da nossa boca. Nós sabemos que temos vozes, nós temos instrumentos que foram afinados, mas você tem que estar afinado com Deus. Afine o seu coração, afine os seus lábios. Senhor, purifica o coração da tua igreja. Feche os seus olhos e comece a orar. Comece a lançar palavras de adoração ao Senhor. Você que está em casa, feche os seus olhos. Se proste da maneira como você achar conveniente. E adore. Adore aquele que morreu na cruz por você. Adore aquele que criou todas as coisas e criou você. E quando te criou, Ele disse que era bom. Você é obra do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a preciosidade do Deus. E o que Ele mais quer é a sua obediência. O que Ele mais quer é a sua rendição. O que Ele mais quer nesse momento é o seu louvor. É a sua adoração. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Se renda a Ele. Ore. Lance palavras de adoração. Comece a orar. Comece a orar. Não deixe que o inimigo cale a sua boca. Você está diante daquele que é digno de todo louvor, de todo reconhecimento, de toda adoração, daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que não tem ninguém, não há outro Deus além dele. O único digno de ser adorado, o único digno de ser engrandecido, o único digno de ser entronizado. Não peça a Ele para vir, não peça a Ele para vir. Ele já está aqui, amém? Ele já está, creia nisso. Você não tem que pedir para Ele vir, Ele já está aqui. Ele precisa te tocar. Deixa Deus te tocar. Feche os seus olhos. Não deixe nada roubar a sua intimidade com Deus nesse momento. Deus te abraça. Deus te toca. Deus faz você esquecer agora a sua enfermidade. Deus faz você esquecer agora o seu problema. Porque a atenção agora Ele quer só para Ele. Deus não é um Deus egoísta, mas Ele agora quer aquele tempo que você escolheu como prioridade a Ele, que é esse tempo de cultuar. Você pode entrar aqui, poderá ter entrado aqui e sair, ter participado de um culto, mas você pode sair também daqui e fazer com que esse seja o culto. O culto, o culto depende de você. Ele já está à sua disposição. Peça a Ele para te tocar. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca. Ouça a voz daquele que te clama, para que o Senhor possa ir o mais profundo e tocar no mais profundo do coração. Se há alguma ferida que o Senhor possa tocar, se há alguma enfermidade que o Senhor possa tocar, se há algum problema que o Senhor possa tocar, se há algum distúrbio no relacionamento conjugal, toca. Se há algum distúrbio no casamento, no relacionamento com os filhos, no emprego, toca, Senhor.
O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Fale: santo, 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 santo. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, e que nós possamos romper as barreiras que nos impedem, e que o nosso louvor chegue até os céus, chegue à sala do teu trono, e que você, Senhor, que o Senhor se agrade daquilo que sair da nossa boca, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Meu Deus, vamos clamar esse fogo consumidor, que Ele arde nos nossos corações essa noite. Aleluia, glória a Deus. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Fogo consumidor, fogo consumidor, vem arder em nós, pra aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviarão,
Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Ele está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova se cumprir. o choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Eis que o sol da justiça vem. Chegado o amanhecer. Ele se levanta sobre nós. É chegado o amanhecer. Fogo consumidor, Vem, Senhor. vem arder em nós, pra aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. É chegado o amanhecer. Um novo tempo de Deus. É chegado um novo tempo. É chegado o amanhecer. Vem, Senhor. Venha, Deus, com teu Espírito sobre nós.
Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Ele é aquele que está acima de tudo e de todos. E Ele não é filho do homem para mentir, muito menos para se arrepender. E hoje Ele declara sobre a sua vida palavras de bênção, sobre a sua família. Não deixe o seu coração se abater com más notícias. Não deixe os seus olhos se corromperem com as circunstâncias. Mas olhe para aquilo que Ele diz, para aquilo que Ele é. Porque Ele está acima de tudo e de todos. E onde a mão do Senhor abençoa, não há maldição que chegue. Onde a mão do Senhor abençoa, não tem enfermidade que chegue.
onde a mão do Senhor abençoa, a proteção dele. Aleluia. Não há quem possa contra o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Vamos declarar amém? Levante as suas mãos. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. E a bênção derrama até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os Declare com filhos fé. dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Te contemplamos, Senhor. Tu és maravilhoso. Nos rendemos a Ti, Senhor, desde o início desse culto, pedindo para que o Senhor pudesse tocar o nosso coração. E o nosso desejo, Pai, é que não só o Senhor tenha tocado o coração da Tua igreja, mas que a Tua igreja também tenha tocado o seu coração com esse louvor, com essa adoração. Senhor, nós não abrimos mão da Tua unção, nós não abrimos mão da Tua presença. Nós queremos verdadeiramente que o Teu Espírito tenha liberdade do nosso meio. Tenha liberdade, Senhor, para falar aquilo que precisa ser ouvido pela Tua igreja. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe. E nos deixe, Senhor, com a mente aberta, atenta a ouvir o que o Senhor quer ouvir, quer falar com a Tua igreja. Mais uma vez nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. Apresentamos as nossas vidas para que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que é o nosso Pai, possa tratar nós como filhos. Senhor, faça o que precisa ser feito. No nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar o texto que está em Lucas, no capítulo 21, no verso 1. Diz assim a palavra: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nós sabemos que os dízimos, que a oferta, ela vem muito mais como obediência do que por qualquer outro ato. Nós sabemos que no mundo espiritual, o dízimo e a oferta também representam muita coisa. Nós não levantamos dos nossos lugares e viemos ao gasofilaço depositar a nossa confiança. Porque quem deposita quer sacar alguma coisa. Quem deposita faz desse gasofilaço um banco. Faz dessa igreja um banco. Faz de Jesus, de Deus, uma esperança, uma reserva. Nós não estamos aqui para apresentar aquilo que tem do nosso bolso, mas sim o que tem no coração. O que mais chamou a atenção de Jesus na ação daquela viúva não foi a quantidade que ela tirou do seu bolso, mas foi aquilo que estava dentro do seu coração. Igreja, Jesus quer dizer que o seu dízimo, que a sua oferta não chega aos céus, mas a intenção do seu coração sim chega aos céus. O seu dízimo e a sua oferta é para a manutenção da casa do Senhor, para que não falte mantimento na sua casa. Nós sabemos que os líderes dessa igreja têm feito com que aquilo que precisa ser feito não deixe de ser feito. E vocês podem ficar despreocupados. A nossa igreja é muito transparente em relação às finanças dessa igreja. E vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não alimentam aqui líderes corruptos. Não há nenhum desvio sequer daquilo que você faz para a obra do Senhor. Tudo aquilo que é colocado no gasofilaço é retribuído, é feito com amor, para cobrir todos os gastos e manutenção da igreja, da CCT. E eu creio que aquele que nos acompanha tem visto o trabalho desse ministério. Continue confiando, porque vocês podem ter certeza que vocês não alimentam de forma alguma nenhum líder que seja corrupto. Amém?
Se você crê nisso, levante do seu lugar, venha ao gasofilaço com alegria no seu coração e deposite aqui, coloque aqui a sua confiança, a sua obediência. Não adianta nada nós colocarmos o dízimo e a nossa oferta, mas sairmos lá fora e na primeira oportunidade cuspir num mendigo. Do que adianta não ter amor no nosso coração? Do que adianta nós não termos um coração misericordioso? Do que adianta nós não termos um coração perdoador? E é isso que Deus mais quer ver. Não a quantidade que sai do seu bolso, mas aquilo que sai do seu coração. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por cada oferta, por cada dízimo aqui, Senhor, colocado nesse gasofilaço. Que o Senhor possa retribuir, que o Senhor possa fazer, Senhor, com que esse sinal de obediência seja aquilo que mais te agrade. Por isso, Pai, eu lanço sobre todos aqueles que puderam e que de alguma forma também não puderam, mas que o Senhor os abençoe. Se há alguém ainda que tenha dúvidas em relação ao dízimo, em relação à oferta, que o Senhor possa abrir os olhos da sua igreja e que eles possam desfrutar em ter a obediência àquilo que o Senhor manda. É no nome de Jesus também que nós colocamos cada pedido de oração, Senhor. Todos aqueles que necessitam, que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que todas as coisas sejam supridas de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu tempo. É o que nós te pedimos. Consagramos esse culto, consagramos essa palavra ao Senhor. Ministra, Pai, através do pastor Emerson, a sua palavra, que venha direto do teu coração para a tua igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. CCT News. Graça e paz, estamos aqui para mais um CCT News. E o estudo de célula dessa semana está falando sobre a família da fé. Semana passada nós falamos sobre a nossa família mesmo, família de casa, família pai, mãe, filhos, irmãos, mas nessa semana em nossas células nós falaremos sobre a importância de estarmos juntos uns dos outros, fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros. Leia o seu informativo, receba de Deus, participe da sua célula, presencialmente, virtualmente, de forma híbrida. O importante é que você não fique de fora de uma célula, esteja inserido. E se porventura você não está em célula, nos chame lá no WhatsApp da igreja que nós vamos direcioná-lo para a melhor célula que se encaixe no seu perfil. E de segunda a sexta-feira, sempre no período da manhã, nós disponibilizamos em nossas redes sociais devocionais para edificar a sua vida. E se você quer receber no seu WhatsApp, você precisa adicionar o número da igreja na sua agenda de contatos, que é o 3835615805, e enviar um oi para nós. E você estará na nossa linha de transmissão. Receberá devocionais, informativo, notícias da CCT e todas as informações para a sua vida congregacional. Importante também que durante a semana, sempre ao vivo, nós temos as lives dos pastores e pastora da igreja, abençoando você. Participe conosco, sempre às 18 ou às 19 horas, de segunda a sexta-feira, para abençoar a sua vida e a sua casa. Então, se você estiver com tempo disponível, entre lá no Instagram, participe no horário e receba de Deus. E o protocolo de participação nos cultos é fundamental. Atenção, ao chegar no culto, faça a asepsia das suas mãos com os nossos pedal gel na porta da igreja. Sente-se, por favor, não tire a cadeira do lugar, não aproxime a cadeira de alguém da sua casa, porque nós queremos manter a ordem no nosso local de culto. E principalmente, evite conversar com as pessoas ao final do culto. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório durante o culto. Evite
evite ir ao banheiro tomar água, a não ser que seja uma necessidade extrema. E eu tenho certeza que neste local nós não teremos dificuldade alguma para espalharmos o vírus. E vamos orar, queridos, para que esse vírus recue o mais rápido possível, em nome de Jesus. E atenção, no próximo sábado nós não teremos Kingdom Movement, nós teremos um casamento abençoado na igreja e você que é jovem poderá fazer o seu Kingdom em casa, orando, buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, lendo um livro e fazendo alguma coisa de útil na sua vida. Deus te abençoe. E parabéns aos aniversariantes da semana! E mais uma vez eu lhe peço, vai fazer aniversário, olhe na nossa lista dos aniversariantes do mês. Envie a sua foto para nós, nos ajude, por favor. Você pode mandar no WhatsApp da igreja e nos abençoar na confecção desse CCT News. E que Deus te abençoe e bom culto. Glória a Deus. Amém? Quem quer receber de Deus essa noite? Amém. Queridos, às vezes algumas coisas que nós gostaríamos muito de fazer. E de fato, a maior parte do tempo nós queremos fazer muitas coisas e queremos sempre decidir, escolher pelo que queremos. Mas nem sempre temos que fazer o que queremos, temos que fazer o que é necessário. Amém? Então, nesse momento também, nós estamos nos adequando. É um tempo de aprendizado, é um tempo de novos hábitos, é o tempo de adotarmos novos protocolos, né? Aquela repetição, aqueles procedimentos que nós precisamos manifestar, quer seja em casa, quer fora. Por isso, então, claro, vamos dizer, ninguém pode se aproximar em absoluto. Estamos buscando estabelecer toda uma qualidade na nossa aproximação para nós não termos problemas. Não sei se hoje mediram a temperatura de quem entrou, mas tudo isso são detalhes, né? Então nós precisamos da sua compreensão, da sua participação. Vou pedir à turma que está na retaguarda aí, queridos, temos, quem tiver em pé lá, ó, cadeiras vazias aqui. Não queremos um ajuntamento aí, não, porque eu estou trabalhando, estou na ilha aí, por favor, não se acumulem aí. E vamos buscar sentar para receber de Deus, tá bom? Vai, se acomoda, porque Deus quer falar com você. Eu tenho buscado, sempre que eu vou pregar, eu não vou pregar uma palavra qualquer, eu quero que Deus fale ao meu coração. E quando Deus fala ao meu coração, eu tenho convicção porque muda a minha vida, porque edifica a minha vida, porque transforma a minha vida. E eu espero que nesta noite, Deus transforme a vida da igreja. Deus ministre ao nosso coração como igreja. Amém? Então nós vamos receber de Deus. Eu quero que você comece a orar e que você fale com Deus. Que tal um homem, uma mulher, com o coração rendido, com o coração aberto? Feche os teus olhos, fale isso com Deus. Deixa Deus ministrar para você. Deixa Deus começar a ministrar, de fato, pelo Espírito, no seu espírito, na sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigado, Deus. Fala conosco nesta noite. Nós não queremos sair daqui como entramos, nós queremos ser transformados. Queremos ser tocados pela Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade de agir nesse lugar. Tenha liberdade também em nosso coração de fazer o que é necessário. Deus, nós não queremos a mera repetição religiosa. O Senhor não quer isso. O Senhor espera muito mais de nós. O Senhor espera um coração sincero, verdadeiro. O Senhor espera uma busca em espírito. Senhor, nós não queremos estar aqui simplesmente com a nossa alma, com as nossas emoções ou a nossa racionalidade. Nós queremos estar aqui com o espírito totalmente rendido ao Senhor, para que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Turma que está aí atrás, por favor, se acomodem, se assentem. Vocês estão me ouvindo? Por favor, em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Nós faremos a leitura do versículo de número 32. Atos 4. Versículo 32. Enquanto você está abrindo, nós estamos na nossa primeira semana do mês. Toda primeira semana do mês há um tempo de consagração, de jejum, de oração. Faça, portanto, assim, o seu compromisso de jejum da semana. Faça a sua rotina de jejum, não apenas para estar se abstendo de comida, mas para você estabelecer uma busca de fato intencional, para que haja edificação da sua vida, fortalecimento da sua vida espiritual. Então, faça um jejum, faça uma consagração e permita que Deus leve você a um nível de crescimento. Amém? Primeira semana de consagração. Atos 4:32 diz a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eu quero que você vá agora para o capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler do versículo 19 ao 30. Atos 11, 19 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Queridos, de uns meses para cá, nós nos vemos obrigados, a vivermos um novo estilo de vida, um novo ritmo de vida. Estamos nas nossas casas, estamos restringindo os nossos contatos, os nossos relacionamentos, a nossa interação, de fato, física, muito embora haja uma interação através das conexões das redes sociais. Mas não apenas você, sua família, as famílias, amigas, vizinhas, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, mas também a igreja. Domingo passado nós pregamos sobre a família abençoada.
Eu preguei no culto da manhã sobre Abraão e falei do nível de rendição de Abraão e de Sara e da sua casa a Deus. Falei do nível de comprometimento que Abraão tinha com a sua família, com Deus. E falei também, queridos, sobre o processo de transformação que Abraão com a sua família de fato experimentaram em Deus. Quando falamos de família abençoada, não falamos de uma família perfeita, que não erra, que não comete erros, que não comete falhas, que às vezes até não tomam decisões ou não toma decisões erradas, equivocadas. Não podemos nos esquecer que, na verdade, queridos, cada pessoa tem uma coisa chamada poder de decisão. E todos nós precisamos exercer o nosso poder de decisão, as nossas escolhas. E muitas vezes a família fica comprometida a partir da decisão de um determinado membro. Às vezes é do marido, às vezes é da esposa, às vezes é do pai, da mãe, de um filho, de um irmão. Deus quer abençoar a nossa família. E a bênção está ligada à decisão, está ligada à escolha. Quando tomamos decisões erradas, consequências vêm, mas temos que entender que Deus nos dá uma capacidade de consertos. Deus nos dá uma capacidade de mudanças, de transformação. Deus nos dá, de fato, uma condição de, não obstante as escolhas ou decisões erradas, estabelecermos, queridos, um nível de transformação, de cura, de restauração. Se a sua casa é abençoada, lembre-se, as suas escolhas, as suas decisões irão determinar bênção ou maldição para a sua casa, para a sua família. E temos que lutar, temos que nos empenhar, porque viver em família não é fácil, porque estabelecermos uma relação familiar saudável não é fácil. E como eu estava dizendo há pouco, nós estamos o tempo inteiro querendo decidir pelo que queremos e não pelo que necessitamos. E um dos maiores problemas que temos enfrentado e que de fato trazem colheitas indevidas para a nossa vida é tomar decisões baseado nos sentimentos, baseado no que queremos. Mas hoje nós queremos falar sobre a família da fé. Hoje eu quero que Deus fale ao seu coração sobre a importância, sobre a compreensão daquilo que de fato a família da fé representa para nós. Afinal de contas, quem é essa família da fé? É a família de Deus. É a família que Deus em Cristo Jesus chamou para si, para ser a sua noiva, para ser o corpo de Cristo, para ser a igreja do Senhor. E igreja, portanto, não é algo estabelecido por homens, mas é algo estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Ele estabeleceu, Ele gerou a igreja através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. E eu quero trazer o exemplo da igreja primitiva. Nós lemos dois textos, que é exatamente o capítulo 4, versículo 32, falando do quão comprometida era esta família nos primeiros anos da sua existência, após a ressurreição, a ascensão de Cristo, após o estabelecimento do ministério apostólico. Esta igreja começou a ser constituída, estabelecida, fundamentada na pregação da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A primeira pregação de Pedro e João estabeleceu uma conversão de mais de 3.000 pessoas.
E a igreja então de 120 e poucas pessoas passou para 3.000 e tantas pessoas assim de uma vez. Isso começa a suscitar então reações. Isso começa a suscitar, amados, pressões sobre a igreja. Mas esta igreja avança. E esta igreja se torna um exemplo. E esta igreja é a igreja que eu quero que você reflita, que nesta noite você faz parte dela. Você faz parte da família de Deus, amém? Você faz parte da família da fé, amém? E como nós precisamos, queridos, amar e desejar ver a família da fé crescendo, ver a família da fé progredindo, ver a família da fé realmente tomada pela glória de Deus, envolvida pelo próprio Deus. Como Jesus disse, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, e eu enviarei o Espírito Santo, e Ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita na igreja, amém? Esse Espírito Santo habita em você e em mim, amém? Sabe por quê, queridos? Hoje nós podemos ser diferentes daquele povo que andou no deserto lá com Moisés? Aquele povo que via os milagres, que experimentava as bênçãos, que via o agir de Deus de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural, o mar se abrindo, a água saindo da pedra, né? A comida descendo e o milagre acontecendo, as sandálias não envelheciam, as roupas não se rasgavam, e durante 40 anos aquele povo andou no deserto, mas manifestava uma ingratidão, um descompromisso, uma infidelidade, um povo que se rebelava, um povo que se afastava de Deus com uma facilidade muito grande. A diferença é que nós somos a igreja, nós não somos o povo do deserto, amém? Nós somos a igreja na qual habita o Espírito Santo, amém? Na qual Cristo habita, amém? E se o Espírito Santo habita em você, você hoje é capaz de dizer: eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou viver a vontade de Deus, eu sou igreja de Cristo, eu vou às últimas consequências, eu vou me preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós precisamos ser esta igreja. Nesses dias eu sei que muitos estão se afastando, esfriando, se distanciando, mas eu creio, queridos, que nos dias que nós estamos vivendo, Deus está levantando uma igreja que realmente se edifica, se fortalece, mutuamente ela tem um compromisso, tem um nível de relacionamento que faz com que uns de fato se comprometam com o crescimento, com o progresso, com o avanço na fé, né? Com a edificação da igreja. E aqui estamos porque amamos a igreja de Cristo, e aqui estamos porque queremos viver como igreja de Cristo e jamais perdermos a essência do nosso relacionamento com o Senhor, amém? Eu gostei de ouvir a irmã dizendo, estava com saudades da casa do Pai. Estava com saudades de vir ao culto num domingo, estava com saudade de estar presente, o culto presencial, estava. Nós vamos ver algumas verdades importantes que eu consigo identificar, queridos, que nos traz, sem dúvida alguma, um nível de percepção, um nível de aprendizado, e nos projeta para vivermos como igreja. Meu tema nesta noite é exatamente a igreja que vive como família de Deus. E a igreja que vive como família de Deus, olhando para a igreja primitiva, em primeiro lugar, é a igreja que enfrenta desafios e oposições. É a igreja que enfrenta desafios e oposições. A família de Deus enfrenta desafios e oposições. Somos desafiados por Deus a vivermos a vontade dEle. Somos desafiados por Deus a manifestarmos a glória dEle na terra. Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A igreja de Deus, a família de Deus, não é uma igreja humana.
Não é uma instituição estabelecida por homens, mas ela é estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos o desafio de sermos e de vivermos como igreja, de brilharmos, de manifestarmos a glória de Deus na terra. Mas nós temos que enfrentar também os desafios da oposição, nós temos que enfrentar também os desafios da perseguição, nós temos que enfrentar alguns desafios que implicam em uma adequação a uma nova realidade. Quando olhamos para a igreja primitiva, logo depois do primeiro ato, primeiro sermão de Pedro, que 3.000 pessoas se converteram, mais de 3.000, queridos, o inimigo se levantou e gerou uma fúria, uma ira, um nível de rejeição no coração dos religiosos, dos líderes religiosos, e começou então uma perseguição. Primeira prisão de Pedro e João, eles foram proibidos, olha, vocês parem, e os saduceus enfurecidos, eles não criam na ressurreição, e eles disseram, vocês não falem, não preguem em nome de Jesus, não falem da ressurreição dos mortos, porque para nós essa doutrina não existe. Nós somos, quem sabe alguns reencarnacionistas, né? Ah não, eu creio na reencarnação, é a repetição de vidas, doutrina maligna, doutrina antibíblica, porque a palavra é muito clara, quando diz que ao homem, de fato está estabelecido morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Queridos, nós somos de fato criados em Deus, em Cristo Jesus, para sermos aqueles que vão vencer a morte e que ressuscitarão, porque nós cremos naquele que diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu creio naquele que morreu e ressuscitou para nos ressuscitar para a vida eterna, amém? Cremos nisso, queridos, cremos nisso, mas com certeza nós temos que enfrentar as oposições daqueles que não concordam, que não aceitam, daqueles que resistem, como aconteceu com a igreja primitiva. Depois da prisão de Pedro e João veio a prisão dos 12 apóstolos, dos 11 ou dos 12 com Matias. Depois disso veio a morte de Estevão, foi assassinado porque ele falava de Jesus, porque ele compartilhava realmente o plano de Deus de salvação. Depois disso desencadeou uma perseguição, queridos, que foi a chamada diáspora. E o texto que nós lemos aqui em Atos 11 está falando exatamente disto, da dispersão, da igreja que foi realmente perseguida a tal ponto que os crentes saíram para todos os lugares, para que eles não permanecessem em Jerusalém. Por quê? Porque esse evangelho teria que chegar aos gentios, porque esse evangelho teria que chegar aos confins da terra, porque às vezes, amados, nós queremos o evangelho só para nós. Não, a minha família foi salva, conhece a verdade, basta. Não, queridos, não vamos querer só para nós, vamos entender que às vezes vem problemas para a gente sair do comodismo, vem problemas para tirar a gente da zona de conforto. A igreja que de fato entende os desafios e a oposição é uma igreja que supera estas oposições, que supera estas perseguições. No versículo 19 diz assim a palavra: então os que foram dispersos, a diáspora, a dispersão, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, veja, respingou, Estevão foi morto, mas não parou ali, eles continuaram perseguindo, e Paulo, foi um daqueles que se levantou para prender cristãos em todos os lugares, e diz a palavra, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Queridos, houve necessidade até de mudança geográfica,
houve necessidade de fugir de casa, houve a necessidade de abandonar a família, de abandonar o lugar de aconchego, houve necessidade de dispersar, uma dispersão compulsória, porque eles amavam, eles passaram a amar a Jesus e estavam tão comprometidos com o Senhor Jesus, que eles estavam dispostos a tudo, menos abrir mão da fé, menos abrir mão da fé. Queridos, a nossa família da fé precisa ser uma família que de fato entende isso. Há desafios, não vou desistir por causa dos desafios. A oposição, eu não vou desistir por causa da oposição. A perseguição, eu não desisto porque alguém não gosta que eu seja crente, porque alguém não gosta que eu sirva a Deus. E como é fácil sermos alvo de perseguição. Sutilmente nós estamos vivendo um momento em que no Brasil há toda uma movimentação ideológica para que nós percamos os nossos direitos e as nossas oportunidades de pregar o Evangelho. Daqui a pouco é crime você tentar convencer alguém que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Já estão criminalizando. A justiça está tomando decisões e ideologicamente há um projeto de paralisar a igreja, de parar a igreja, mas sempre foi assim. Entenda, se alguém te discrimina, se alguém não gosta de você porque você é um servo de Deus, se é um ateu, se é um incrédulo, se você crê em qualquer coisa não tem problema, mas se você diz a Bíblia é a verdade, se você diz a verdade de Deus é absoluta, isso está sendo questionado hoje ideologicamente. Ou seja, não existe verdade absoluta, não existe verdade. E o que fazemos então da declaração daquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim? Não abrir mão, crermos e entendermos que mesmo em havendo oposição, mesmo em pessoas se manifestando contrários, famílias, e Jesus disse que muitos enfrentariam oposição aonde? Dentro da própria casa, dentro da própria família. Temos uma família da fé, precisamos amar essa família, precisamos valorizar essa família, precisamos de fato entender, essa família ama Jesus, e porque essa família ama Jesus, essa família é guiada por Jesus, é guiada pelo Espírito Santo. Essa é a família que não abre mão do Senhor, que apesar de enfrentar dificuldades, perseguição, e eu diria agora, ainda que você e eu não estejamos enfrentando uma perseguição clara, aberta, nós estamos vivendo dias de oposição, nós estamos vivendo dias de resistência, nós estamos vivendo dias em que realmente estamos num ambiente de confronto da fé, em que a nossa fé está sendo questionada, vulgarizada, banalizada, e ninguém fala que isso é ilegal, mas é importante sabermos, queridos, como disse Jesus, em Mateus 16, 18, ele diz assim, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é igreja de Cristo, nós somos igreja de Cristo, nós somos família de Deus, nós somos a família da fé, nós somos sim aqueles que estão edificados e alicerçados em Cristo Jesus, e que você prossiga, e que você avance, e que mesmo que haja desafios e oposição, você não ceda, como a igreja primitiva o fez, e diz a palavra, que eles
diz assim, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, tá? E diz ainda, queridos, que eles pregavam, que eles anunciavam, que eles não deixavam de proclamar Jesus Cristo, de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Mas eu vejo também a igreja primitiva como nosso exemplo, nosso modelo hoje, para nós, família de Deus, família da fé, como a igreja que se adapta às circunstâncias, a igreja que se adapta às circunstâncias, que mesmo sendo perseguida, mesmo sofrendo oposições, mesmo sendo sim subjugada a uma realidade cruel, queridos. Vamos lá no versículo 19, diz ainda, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Porque no primeiro momento aqueles judeus achavam e entendiam que os judeus estavam preparados para receber o evangelho. Mas não para aí o texto. No versículo de número 20 diz, e alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Queridos, mesmo debaixo de perseguição, de oposição, de proibição, eles não pararam de pregar o evangelho, eles não deixaram de pregar o evangelho. Eu olho para a nossa igreja hoje, eu olho para esse momento e eu vejo um poder de adaptação. Eu vejo, queridos, que nós como igreja, ainda que não tenhamos pensado, quem previa que aconteceu o que nós estamos vivendo agora, hein? Ninguém. Eu tenho visto alguns pastores um tanto assim desesperados, porque dentro da visão pastoral de abrir um salão, abrir um templo e pregar para quem vier, eles estão sem o rebanho. O rebanho dispersou. Por quê? Porque não tinham conexões, porque não tinham vínculos, porque não tinham estabelecido uma estratégia de relacionamento. Queridos, louvo ao Senhor por nossos grupos celulares, por nossas células. Louvo ao Senhor porque, não obstante todas as implicâncias ou implicações, desse problema do Covid, nós estamos vendo a igreja se reunindo virtualmente. Nós estamos vendo a igreja se conectando, os grupos têm se adaptado ao encontro virtual. Estão com seus telefones na mão, seus notebooks, iPads e assim por diante, Estamos fazendo conexão. E eu quero fazer um apelo, meu irmão, minha irmã, se você não está frequentando a sua célula através de um instrumento virtual, faça isso, peça ajuda. Alguns dias nossa célula começou a se reunir pelo Meet, Google Meet. E como tem sido bom, a turma aparece, nós vamos batendo papo. Alguns ainda não conseguiram, mas vamos nos esforçar, vamos nos empenhar, é o poder de adaptação. Aqueles irmãos não saíram pregando publicamente, mas estavam falando aos judeus. Aí alguns disseram, não, mas nós podemos também falar aos gregos. Começaram a pregar aos gregos. E sabe o que estava acontecendo, queridos? Pessoas estavam se convertendo. Vidas estavam sendo transformadas. Aquilo que eles receberam de Deus estava se multiplicando através de uma pregação. A igreja se adapta. A igreja primitiva soube se adaptar. Contextualizando, é o mesmo que nós estamos fazendo agora. É o mesmo que estamos fazendo agora. Não perca suas convicções. Não perca seus vínculos. Se empenhe e se esforce. Mesmo que o virtual não dê a gente aquela oportunidade de dar aquele toque, aquele abraço. Fátima? É o dia que a gente puder abraçar, vai ser cada abraço. Vamos abraçar. Vamos estabelecer, sim, esta expectativa. Mas olha,
não perca a motivação, não perca a alegria, não perca a convicção do amor. Nós nos amamos, nós estamos vinculados no amor de Cristo, e aquele que nos vinculou, queridos, em quem nós estamos vinculados, Ele é poderoso para nos levar ao nível de influência, para influenciarmos uns aos outros, para estimularmos uns aos outros, para cobrarmos uns dos outros. E se você tem visto pessoas se distanciando, se dispersando, chama atenção. Irmão, cadê você? Ou aparece na célula. Não dá para aparecer todos no mesmo culto. Já era para a gente estar criando o terceiro culto, o quarto culto, o quinto culto, mas se não encher, não tem como. Precisamos então, queridos, nos adaptarmos a essa nova realidade. Somos da família que se adapta, somos da família criativa, somos da família que não pode ser limitada naturalmente, somos de uma família sobrenatural, e Deus nos dá as ferramentas para estabelecermos as conexões que nos levam a crescer, a experimentar mais dEle, a provar mais da glória dEle. Vamos estar essa semana em jejum e em oração. Ore pelos irmãos que você lembrar o nome, que você conhece. Ore pelos que você não sabe o nome, que você não tem contato. Ore pela igreja, edifique a igreja. Quando você está clamando, Senhor, toma a tua igreja, envolve o teu povo. Senhor, mantenha esta igreja pura, limpa. Senhor, mantenha o coração dos teus filhos abertos. Corações que de fato se rendem ao Senhor. Corações que amam a Deus, não amam ao pecado. Corações que abominam o pecado. Lembre-se de orar, de clamar. Criatividade. Vamos vencer as barreiras, os obstáculos. Quarto exemplo que eu vejo aqui na igreja primitiva, que além de fato de enfrentar, os desafios e oposições, além de se adaptar às novas realidades, eu vejo também uma igreja que cresce e se multiplica. Versículo de número 21, diz assim: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor, ou seja, Deus estava operando, o Espírito Santo estava operando naquela igreja. Quando eles pregavam, ainda que com limitações, quando eles falavam, ainda que talvez com receio, quem sabe até com medo, o poder de Deus se manifestava e vidas eram transformadas. O poder de Deus suscitava nos corações fé. O poder de Deus, do Espírito Santo, revelava a glória de Deus em Cristo. O poder de Deus se manifestava trazendo sinais, prodígios, curas. Corações eram curados, transformados, vidas eram tocadas. A igreja primitiva era a igreja que crescia e se multiplicava. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crentes, ou muitos crendo, se converteram ao Senhor. Aí eu pergunto, e a perseguição diminuiu? Não, aumentou. As coisas vão facilitar, queridos, pode ser que as coisas piorem. Mas somos aqueles que creem no Deus que está sobre tudo e sobre todos. Somos aqueles que creem no Deus que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Somos aqueles que creem que o Senhor que preencheu a nossa vida nos conforta, nos consola. Ainda que haja choro, Ele colhe as nossas lágrimas. Ainda que haja tristeza, Ele alegra o nosso coração. Ainda que tenhamos perdas, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos fortalece. Ainda que nos sintamos fracos, amados, esse Deus é conosco. Esse Deus é o Deus que cuida das nossas vidas, amém? Esse é o Deus que cuida da sua casa, amém? Ainda que a sua casa tenha defeitos, ainda como eu disse no início, que as decisões, o poder de decisão estabeleça algum tipo de ruptura.
cause algum dano na sua casa, na sua família. Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que muda a história, Deus é o Deus que nos fortalece, Deus é o Deus que te dá vida e te dá saúde. Mais do que nunca, queridos, a iminência da morte tem deixado todo mundo, né, bem acomodado, eu diria bem humildezinho. Eu poderia usar uma expressão que se fala para animal, bem com o rabinho entre as pernas, né? Todo mundo assim, tendo aquela... E aí, você tem domínio sobre a sua vida? Você tem domínio sobre a sua existência? Qual a sua capacidade de abrir o peito e dizer, eu sou capaz de viver como eu bem entendo? Não, queridos. Há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos protege, há um Deus ao qual você deve dizer todos os dias, Deus, guarda a minha casa. Eu quero fazer como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Deus que pode todas as coisas. Amados, a perseguição aumentou. E no capítulo 12, nós temos então Herodes matando Tiago, morrendo também porque recebeu uma exaltação e não glorificou a Deus. Nós temos um aumento da perseguição, mas assim diz a palavra no 12:24, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, porque o evangelho da família de Deus, da igreja do Senhor, é o evangelho que é poderoso para transformar vidas, para mudar histórias, para transformar circunstâncias. Nós estamos crescendo, mesmo estando em parte impedidos de irmos e virmos e de realizarmos todas as atividades que fazíamos anteriormente com muita liberdade. Nesse momento nós temos sido dispersos. Nós todos fomos, sim, sequestrados para as nossas casas, para os nossos lares. Porém, conforme as restrições são relaxadas, são suspensas, nós vamos voltando às atividades. Eu creio que virá um momento que nós vamos voltar à normalidade. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus está nos chamando a crescermos nesse momento, para nos tornarmos muito mais eficientes no momento posterior. Deus está nos chamando a valorizar a importância de relacionamentos. Família da fé, eu te amo. Eu quero declarar que você é especial. Eu quero declarar que você faz parte da minha vida. Eu tenho o privilégio de fazer parte da sua vida. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo um momento histórico difícil, realmente muito difícil. Mas Deus é conosco. A igreja do Senhor será preservada, guardada, suprida, fortalecida. A igreja de Cristo é um organismo que vive, que cresce, que se multiplica. Ela não está morta. Ela é o corpo vivo de Cristo, amém? Ela cresce, ela se multiplica e nós precisamos continuar pregando o evangelho. Deus vai nos dar oportunidades ímpares. Não fuja dessa responsabilidade. Vamos fazer como a igreja primitiva. E finalmente, a quarta lição que eu tiro da igreja primitiva aqui é que ela é a igreja que não para e se transforma. A igreja que não para e se transforma. A igreja primitiva não foi paralisada por absolutamente nada. Nada pôde deter essa igreja. Vamos ver que a notícia chegou a Jerusalém, os apóstolos mandaram reforço, né? Barnabé foi atrás de Paulo, e mesmo eles não sendo uma igreja organizada, onde havia uma liderança, onde havia pastores, os crentes que chegaram naquela região foram sim fortalecidos,
porque o Espírito Santo proveu uma liderança à altura da necessidade da sua igreja. A igreja de Cristo não está, amados, à mercê de absolutamente nenhum tipo daqueles que trará danos e destruição dos lobos, ainda que alguns caminhem com lobos, ainda que alguns não saibam discernir quem de fato profeticamente tem a palavra profética do Senhor, em termos de autoridade, de fato assumem responsabilidade com a igreja de Cristo. Jesus disse que muitos falsos profetas viriam, muitos falsos cristos viriam. Infelizmente, temos que dizer, há muitas pessoas sendo pastoreadas, entre aspas, por lobos. Pessoas que acham que a igreja é um comércio. Pessoas que têm uma visão distorcida e que realmente não apontam a verdade, não apontam o caminho, não dão a direção certa. Mas você tem compreensão? A sua família da fé, onde você tem sido edificado, fortalecido, alimentado, é a família autêntica do Senhor, que está fundamentada na palavra. E eu posso dizer uma coisa, queridos, temos uma convicção pastoral, que se ela não existisse, com certeza não haveria comunidade cristã transformados. Com certeza eu não estaria nessa cidade. Com certeza nenhum daqueles que pastoreiam vocês hoje estariam exercendo o ministério. Eu louvo ao Senhor pela convicção que há no coração dos pastores desta igreja. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem um privilégio de ser pastoreada por homens e mulheres que amam ao Senhor e que fazem porque amam ao Senhor e que querem o bem de vocês e que querem o bem da igreja e que querem o bem da cidade e que querem ver a transformação acontecendo. Família da fé, eu te desafio nesta noite, ame essa família, se comprometa com essa família. Seja um instrumento de Deus. Jesus é o Senhor desta família. Jesus é o cabeça dessa família. Nós amamos uns aos outros porque Ele nos amou primeiro. E que esse amor cresça, se multiplique. E que nós sejamos instrumentos de Deus para nos edificarmos. Queridos, não é tempo de desânimo, não é tempo de esfriamento, não é tempo de afastamento, não é tempo de acomodação. Eu quero dizer àqueles que estão nos vendo online aí, amado, você até hoje não veio a um culto presencial, sai da toca. Até hoje você não participou da sua célula, sai da toca. Você está com medo? Deus, Ele vai te dar sabedoria e capacidade de enfrentar esse momento. É difícil falar que ninguém tem lá no fundo um medozinho, né? Faz parte, há uma pressão, uma insegurança. Mas o nosso Deus cuida, o nosso Deus supre. O nosso Deus é o Deus da vida, é o Deus que nos traz as convicções para nós prosseguirmos firmes na fé, crescendo para a glória dEle. Amém? Eu quero que você fique de pé. Quero chamar os nossos diáconos, pastores presentes, né? Para nós estarmos aqui distribuindo a ceia do Senhor. Queridos, aquele que estabeleceu a igreja, o fez com a sua própria vida. Ele é o Senhor da igreja. Ele a ama. Ele morreu por ela. Ele se deu por ela, para aperfeiçoar a igreja. Eu creio no agir do Senhor, gerando, produzindo de fato no coração da igreja um senso de compromisso, de responsabilidade, gerando uma fé viva que não se abala. Nesta noite nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Nós vamos estar mantendo as distâncias. Os irmãos podem ir saindo e vindo. Deixa aí vindo a primeira carreira, a segunda, assim,
Todos vêm à frente, pega o pão, pega o cálice. É o momento de cearmos. Pode sair do seu lugar, vem cá. Vão aí, quem já está na frente, vem, pega o pão, pega o cálice, volte para o seu lugar. Nós vamos cear nesta noite. O apóstolo Paulo disse, porque eu recebi do Senhor e vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo partido por vós, comei dele todos. Semelhantemente tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vós, bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Somos da família da fé. Somos da família que aguarda a vinda daquele que morreu e ressuscitou, que voltará para levar a sua noiva, para ser sua esposa, para sermos de fato a família de Deus, na sua plenitude, provando, experimentando absolutamente tudo que Jesus conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Hoje nós vamos cear. Você tem essa convicção que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor? Sai do seu lugar, vem à frente, pega o pão, o cálice, vem cear. Se aproprie nesta noite da oportunidade de ser edificado e fortalecido na sua fé, para que você, como membro da família de Deus, como membro da família da fé, possa dizer, eu sou edificado, eu sou fortalecido, eu sou aprimorado, aperfeiçoado, eu sou lavado, eu sou purificado. Eu sou, pelo meu Senhor, feito e estabelecido como a noiva gloriosa do Senhor. Somos uma família. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromissos do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Diga, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Creia, declare, afirme isso. Precioso, precioso és para mim. Queridos, a família de Deus
a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós estamos unidos, vinculados pelo Espírito em Cristo. Talvez ainda que você não tenha a liberdade, a intimidade com todos os membros dessa família. Quão importante é nós dizermos, precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros, todos são importantes. Que o Senhor mantenha cada membro desta família ativo, comprometido, vivo espiritualmente. Não queremos que nenhum se perca, não queremos que nenhum morra espiritualmente. Eu gostaria que você pudesse nesse momento fechar seus olhos. Você está com o pão e o cálice, entendendo que o sacrifício de Jesus foi para gerar-nos como igreja, como família dele. Declare-se agora comprometido com a família dele. Diga: Jesus, eu estou vinculado à tua família. Diga: Jesus, eu não posso abrir mão da minha família. Diga: Jesus, todos são importantes, todos são membros importantes desta família. Diga: Senhor, até mesmo aqueles que talvez eu não venha conhecer, mas são importantes, estamos vinculados pelo Espírito. Há um mistério, queridos, uma vinculação mística entre nós, que faz com que nós sejamos de fato tão importantes, que nós tenhamos que dizer: eu não posso abrir mão. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos declarar a paz de Cristo uns para os outros. Nós precisamos profetizar a bênção do Senhor uns sobre os outros. Nós precisamos profetizar uma fé inabalável uns para os outros. Nós precisamos, sim, Senhor, dizer: assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Com seus olhos fechados, você que está numa aliança com Cristo, hoje será renovado pela comunhão no corpo e no sangue de Cristo. E assim coma o pão e beba o cálice, pois assim anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coma o pão, beba o cálice nesse instante. Jesus nunca descuidou do seu corpo. Jesus nunca descuidou da sua noiva, da sua igreja, da sua família. Jesus nos mantém no mesmo vínculo, o vínculo do amor, do coração dele. Não é o vínculo do amor natural, mas é o amor celestial, sobrenatural, divino. Esse mesmo amor que permeia o seu coração, que enche a sua vida e que te fortalece. Amado, você não vai sair daqui como chegou. Você vai sair daqui melhor nesta noite. Você vai sair daqui mais comprometido com a família de Deus, porque você é membro desta família. Eu quero que você ore e agradeça a Deus e diga: Jesus, obrigado por me chamar, obrigado por me dar o privilégio de pertencer à tua família.
Obrigado, Senhor, por estar nesse vínculo de amor, desse amor sobrenatural. Ah, Senhor, esse amor que faz com que nós sejamos capazes de orar uns pelos outros, de clamar para que a obra do Senhor se concretize, mesmo não conhecendo tão a fundo as vidas uns dos outros, mesmo não tendo a oportunidade de uma convivência tão intensa. E nesses dias, Deus, em que estamos privados de contatos, e que estamos privados de abraçar uns aos outros, de comungar também, Deus, fisicamente, esse amor, eu entendo que o Senhor está cuidando de cada um dos teus filhos. O Senhor está cuidando de cada um dos membros desta família, os que estão em casa, os que estão no trabalho, os que estão online, os que estão no templo, os que estão talvez, ó Deus, até desistidos. O Senhor é o Deus que busca a ovelha perdida. O Senhor é o Deus que está de braços abertos para o filho pródigo, para o filho que se afastou da casa do Pai. O Senhor é o Deus que traz ao coração da tua noiva um amor, uma paixão que se renove, Senhor. Deus, ali naquela terra onde Baal foi adorado, ali naquela terra onde os deuses pagãos eram adorados, em que se constituiu a igreja de Antioquia, o Senhor levou o fogo, o Senhor levou a glória, o Senhor levou a bênção, o Senhor levou a vida, o Senhor levou Jesus através desta igreja, que enfrentou os desafios e oposições, desta igreja que se adaptou à realidade, desta igreja que se multiplicou, que cresceu e se multiplicou, desta igreja que não desistiu, não parou, mas que se transformou e se tornou realmente, ó Deus, um povo forte, edificado e fortalecido, um exemplo, um modelo para nós. Que assim seja conosco, que assim seja nesta cidade, que assim seja na nossa nação, que assim, ó Deus, a tua igreja, ela prevaleça em detrimento de todas as oposições e perseguições. Deus, nós clamamos que esta igreja, como disse Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ela se estabelecerá no poder do Espírito Santo. Nós seremos fortes, nós seremos amadurecidos e edificados, nós seremos fortalecidos, nós seremos preparados para estarmos com o Senhor na glória. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado por te conhecer, por conhecer a tua palavra, por fazer parte da família da fé, da tua família. Eu quero ser um membro comprometido com a tua família, mesmo aqueles com os quais eu não tenho a convivência, até mesmo aqueles que eu não conheço, porque a tua família vai além dos limites geográficos, vai além dos limites ideológicos, porque a tua família vai além dos limites culturais, ela não está limitada. A tua família, Deus, ela é grande, ela é numerosa sobre a terra, e como membro da tua família, eu quero ser comprometido em viver com as mesmas características que a tua igreja teve no passado. Eu quero isto, e nós queremos isto para a nossa família da fé, para a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo,
O amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao fim de mais um culto. Vai na bênção, tá?